Muito bom dia a todos. Que Deus nos ajude mais este dia a crescermos um pouco mais no conhecimento de Sua palavra, para que assim possamos agradá-lo sempre, cada vez mais. Bom, não é próprio para o justo a parcialidade. Julgar com imparcialidade. Isto quer dizer, não tirar o direito de um e nem do outro, mas julgar com justiça, com equidade e ser imparcial nos seus julgamentos. Nós vimos que o Velho e o Novo Testamento concordam com isto, porque isto faz parte da justiça. Tiago, no 2º capítulo de sua carta, no verso 4, ele diz: não fazeis distinção entre vós mesmos e não vos tornais juízes movidos de maus pensamentos. Nós, quando estivermos em condição de estar entre duas pessoas numa questão, devemos observar isto para que nós não venhamos tomarmos partido, tomarmos partido, porque Deus não estará agradando de quem faz isto, por ser melhor de situação, por ser amigo. Então, se ficar contra o outro e assim cometer injustiça. Então, nós devemos aprender estas coisas. Chama, aqui nesta Bíblia que estou lendo, o título é Proíbe-se o favoritismo. Meus irmãos, como crentes em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, não façais acepção de pessoas. Ser parcial, às vezes, é fazer esta acepção de pessoas. Então, nós devemos, como crentes, como cristãos, observar a nossa ordem e conduta conforme as Escrituras, conforme a Bíblia nos mostra, porque assim nós estaremos agradando ao nosso Senhor. E nada será melhor para nós quando nós fazemos isto, agradarmos ao Senhor. Mas graças a Deus que Ele deixou para nós os seus ensinos, a sua palavra, como nós devemos nos portar. Em Levíticos capítulo 19, verso 15, então nós vamos lá no Velho Testamento. A parcialidade, ela não agrada a Deus. Não farás injustiça no juízo, não favorecerás ao pobre, nem serás complacente com o poderoso, mas com justiça julgarás ao teu próximo. Então veja que a parcialidade não é agradável aos olhos de Deus. Por a pessoa às vezes ter uma condição melhor e
Às vezes as pessoas se sentem constrangidas, a igreja, né? Principalmente. Nós devemos observar isto, que estas coisas da Bíblia Sagrada, elas não estão direcionadas ao mundo. Isto aqui, Levíticos 19:15, estava direcionado ao povo separado por Deus para ser servos dele. Ele não estava dirigindo isso aqui aos eus, né, jabuseus, todos os eus que existiam em Canaã. Ele estava dirigindo ao povo que foi chamado, que saiu do Egito, aos filhos de Abraão, porque era deles que Deus cobrava. Deus não cobrava a fidelidade daquelas nações ao redor ali de Israel. Deus cobrava de Israel. O pai não cobra fidelidade a ele dos filhos de outras pessoas, mas ele espera e cobra de seus próprios filhos. Então vejam que isto aqui é dirigido ao povo chamado por Deus, Israel. Então toda a Bíblia, ela pertence a quem? Então você faz a sua análise e veja isto. Então as pessoas fazem coisa ao contrário da palavra, torcem a palavra, é porque ela não é para eles. Não siga o caminho do ímpio. É porque ele não tem conhecimento da justiça de Deus. O seu entendimento está cegado para conhecer as coisas gloriosas de Deus. Gloriosas. Porque Deus ama e corrige aquele que ele toma por filho. Então, se você acha difícil a Bíblia e não quer se sujeitar a ela, Jesus disse: ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E aqueles que vierem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Percebam vocês, meus irmãos, se para a segurança minha e vossa, e nós procuramos falar escrituristicamente, baseado nas escrituras ou na escritura. Portanto, isto aqui não é meu. Isto aqui eu apenas estou lendo a Bíblia e conversando convosco sobre estes versículos. Mas são de Deus. Eles pertencem a Deus. Porque se nós não observarmos isto, nós poderemos nos tornar indignos, desprezíveis diante do povo, diante de Deus, quando nós estamos proclamando o cristianismo nas nossas vidas, e nos tornarmos então parciais. Isso não pertence ao cristianismo. Deus falando a Israel, em Malaquias 2, verso 9, ele disse isso: por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos, mas fizestes acepção de pessoas na lei. Então os magistrados, os grandes, que podiam julgar as pessoas, parece tem hora que é difícil, né? Não fazer acepção. Mas Deus não faz acepção.
Deus é imparcial e Ele quer que nós também, pelo menos, lutemos para sermos justos, dar a cada um o que é de cada um. Não tirar de um que nós não gostamos para passar para outro. E Paulo, escrevendo a Timóteo no capítulo 5, verso 21, ele diz assim: conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo com parcialidade. Então, qual que é o nosso objetivo de estarmos falando estas coisas aí pela internet? Levando este conhecimento, procurando a perfeição, procurando estar mais perto de Deus. Então, esses ensinos devem ser guardados em nossos corações. Veja que Paulo, ele usou com a firmeza quando estava escrevendo isto para Timóteo. Timóteo já finalizou o seu ministério, seu tempo aqui na terra. E agora isso aqui pesa sobre os ombros de quem? Sobre os nossos ombros. Só meu? Não, de todos aqueles que são cristãos. De todos aqueles que têm Cristo no coração. Vale a pena repetir, é uma advertência com ênfase. Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus e dos anjos eleitos, que sem prevenção guardes estas coisas, nada fazendo por parcialidade. Então está aí algo que não nos pertence. Se nós estivermos usando isso aí não é nosso. Devemos deixar de lado. Devemos ser imparciais diante de qualquer situação. Então não vamos ser parcial. Espero que isto possa ajudar alguém. Agora, isso aqui não é para condenação. Isso aqui é para salvação. Todas as advertências escritas, tanto no Velho como no Novo Testamento, nós não devemos tomá-la por condenação de ninguém, mas como uma advertência, um aviso. Se estávamos nisto, nos arrependermos e voltar e procurarmos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Para isso que a Bíblia serve. Para isso que a Bíblia está escrita. Porque Deus é longânimo e não quer que ninguém se perca. Por isso Ele nos instrui, está instruindo. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que temos ouvido. Convém nós fazermos isto, atentar com mais diligência para estas coisas. Mas não entrar num ouvido e sair no outro. Mas quando estivermos numa situação que nós precisamos de julgar alguma coisa, não te esqueças disto. Portanto, devemos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Carta aos Hebreus, capítulo 2, verso 1. Então não vamos ser negligentes em guardar os ensinos da palavra. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça e nos traga isso sempre em memória. Não nos deixe esquecer. Que nós não venhamos pecar contra o Senhor, mas sempre termos a graça
de sermos lembrados na hora correta, quando aquela palavra terá que se cumprir em nós. Que Deus abençoe a todos o trabalho de cada um. Que Deus abençoe o alimento. Que Deus abençoe o passeio. Que Deus abençoe aqueles que estão enfermos, trazendo a cura, a libertação para o oprimido. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos pedindo isso a Ele, para a honra e glória do nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.